Desde que eu me formei, eu tenho dedicado bastante à parte de gestão e empreendedorismo. Eu atuei até os 30 anos. Eu formei com 25, atuei durante 5 anos na profissão e agora já praticamente eu estou só na gestão, só no empreendedorismo. Hoje nós estamos com 3 clínicas e hoje a gente acredita, né, que os conhecimentos de gestão e empreendedorismo realmente eles transformam a vida do dentista, porque o mercado ele está muito mais disputado hoje, então você precisa fazer algo a mais, né? E aí, os conhecimentos de empreendedorismo nos levam a esse novo patamar, né? Mas nós estávamos falando hoje cedo, Sim. E esse ponto, né, que você decidiu tocar aí, que é a questão do empreendedorismo, nós percebemos hoje que os profissionais, eles saem das faculdades e das universidades muito bem treinados, muito bem formados ali para executar procedimento. Mas há uma carência muito grande quando se trata de empreendedorismo, quando se trata de gestão de clínica. A gente percebe que no mercado há essa necessidade, né? Porque são poucos aqueles que têm uma noção em relação à gestão e a empreender também. Com certeza, é uma defasagem, né? Então, assim, o acadêmico que se forma, né, o profissional ali que entra no mercado de trabalho, ele tem que correr atrás desse prejuízo, né? Porque há uma defasagem sim, a gente não tem conhecimento, a gente não é preparado para poder gerir nossa própria clínica, nosso consultório. Nós somos muito preparados para a parte técnica, como você falou, para ser prestador de serviço, muitas vezes atuar até no serviço público de saúde, mas a parte privada mesmo, os conhecimentos de gestão, nós não temos, e é onde que a maioria dos profissionais vão, né? Hoje, mais de 60% dos profissionais, eles vão para a parte privada, e nós não somos preparados. Então, antigamente, bastava ser bom tecnicamente, que era sinônimo de sucesso, né? Você tinha ali vários diplomas, ele pendurava na parede, seu consultório enchia, porque a demanda era muito grande. Mas hoje em dia nós estamos no mercado que é o inverso disso. Então hoje você precisa ter esse conhecimento para poder você se destacar. Quantos profissionais aí, de 20 anos de formado, 30 anos de formado, que hoje a gente vê passando por dificuldades, e às vezes você pega um profissional de 6 meses de formado, mas que tem conhecimento de marketing, já nasceu nesse mundo digital, né? Já tem conhecimento de empreendedorismo, começa a se destacar, né? Estoura aí na odontologia. Outra realidade, né? Outra realidade. Eu vejo muito isso. Tem profissionais que às vezes eu até converso aqui no Controle Odonto, que nesse momento é que está saindo ali do papel, indo para o digital. E aí, quando você vai conversar, descobre que essa pessoa tem 20, 30 anos de formação. E até o dia de hoje não saiu de um consultório que só ele atende. Sim. Então, é justamente por essa carência, né? Nós percebemos que há uma carência de conhecimento em relação à gestão e empreender. E é algo que tem que ser pensado, né? Porque às vezes são profissionais que são excelentes tecnicamente, mas que às vezes não se atualizaram, né? Não se modernizaram, e acabam hoje enfrentando dificuldade, às vezes ficando frustrados com a odontologia, às vezes investindo em outros ramos, né? Então, assim, é algo que tem que ser repensado mesmo, né? E os assuntos de empreendedorismo, de gestão, tem que ser incluído hoje na graduação. Aos poucos está sendo. Aqui em Montes Claros, por exemplo, na nossa cidade, já há uma discussão para nas faculdades públicas já entrarmos com essas disciplinas de empreendedorismo. Então, aos poucos, né, nos próximos 2, 3 anos, acredito que já vai ser parte já do currículo de graduação do acadêmico. É verdade, e é necessário, muito necessário. Sim. Então vamos lá, doutor, vamos falar aí do nosso tema de hoje, o tema que você escolheu para falar, porque eu sei que isso é importante, né? A gente fala de implantodontia, as pessoas têm interesse por ser... É o tipo de procedimento ali que tem um ticket médio alto, né? Não sei se o mais alto, mas se não for, é o carro-chefe aí das clínicas odontológicas. Sim. E as pessoas não sabem trabalhar o marketing disso, não sabem fazer muito, atrair pacientes para isso. Então, gostaria de te passar a palavra e com a sua experiência, com todo o seu know-how, nos apresentar aí a sua aula. Sim, bacana, obrigado. Ayane, eu vou apresentar uns slides aqui. Sim. Que eu preparei para a gente poder introduzir esse tema. Ótimo, então hoje nós decidimos falar um pouquinho sobre os fundamentos de gestão e marketing para melhorar os resultados na implantodontia, tanto na implantodontia como outras, né, especialidades também, mas nós vamos falar especificamente da implantodontia, como você falou, é uma das em mais destaque em qualquer clínica odontológica, justamente pelo ticket médio que ele agrega e pelo resultado que a gente pode conseguir quando a gente tem boas vendas em implantodontia. Geralmente impacta bastante, né, nas nossas metas, nos nossos resultados. Então, o que nós vamos discutir hoje aqui? Nós vamos falar sobre como que o empreendedorismo
ele pode impactar positivamente no resultado do profissional, né, cirurgião dentista e implantodontista, e como que ele pode impactar na construção desse perfil profissional dele. Quando a gente fala de perfil profissional, muitas vezes, como você bem disse aí, muitas vezes estava muito relacionado à parte técnica, e muitos dentistas hoje acreditam que para você ter um bom perfil profissional, basta você investir realmente em conhecimento técnico. Mas o perfil profissional é um conjunto de várias habilidades. E essas habilidades complementares, como por exemplo, né, a forma de você se comunicar, a forma de você se vestir, a forma de que você se relaciona com os colegas profissionais, com os clientes, e além disso, a parte técnica, é isso que vai dizer, né, vai ditar qual tipo de profissional que você vai ser. Então nós vamos discutir, né, durante essa aula aqui, qualquer momento você pode interromper também para fazer perguntas, mas nós vamos discutir como que o empreendedorismo e como que esses conhecimentos podem influenciar para a gente poder realmente criar um perfil profissional de sucesso. E quando a gente fala em perfil profissional de sucesso, para a gente obter o sucesso que a gente gostaria, primeira coisa, o ideal seria a gente se espelhar naquelas pessoas que conseguiram alcançar, né, esse patamar que a gente se espelha. E para a gente conseguir alcançar, sair do ponto A, que a gente fala, né, quando você tem o primeiro contato com a odontologia, quando você é acadêmico de odontologia, quando você almeja ser um profissional de sucesso, um dentista de sucesso, tem uma trajetória que você vai ter que trilhar. Eu até vinha falando com você hoje de manhã, né, Daiane, que é muito importante quando o profissional ele define qual rumo da carreira que quer seguir. Eu quero ser um implantodontista especialista, ser reconhecido, né, eu quero fazer o meu nome, ou eu quero ser um dentista especialista, mas também vou ter minha clínica odontológica, vou ter uma equipe maior também, vai estar fazendo outros procedimentos. Qual ramo profissional que eu quero seguir? Então, quando você define seus objetivos, você começa a fazer escolhas que sejam alinhadas com ele para poder encurtar o seu caminho. Eu, por exemplo, quando eu decidi empreender na odontologia, eu sabia que eu precisava, né, passar por um período de experiência no mercado de trabalho, e eu fiz isso, trabalhei cerca de 1 ano e meio em outras clínicas, onde eu pude observar o que dava certo, o que dava de errado, e começar a coletar aquelas informações para poder modelar o meu negócio. Em 2017, eu formei em dezembro de 2015, em 2017 eu abri a primeira unidade da minha clínica, e desde que eu abri a minha primeira unidade, eu decidi que eu gostaria de ampliar, eu gostaria de parar de atender e viver mais da parte de gestão, ter uma equipe. Não porque eu não gosto de odontologia, mas porque eu gostaria de adquirir algumas liberdade de tempo, liberdade geográfica, nós vamos falar um pouco mais à frente. E como eu escolhi isso, eu defini um determinado período para poder eu trabalhar bastante até conseguir ter uma saúde financeira para poder abrir uma próxima clínica, para poder colocar uma equipe maior para poder trabalhar para a gente, para depois eu pudesse abrir a terceira clínica e aos poucos eu pudesse sair, né, do atendimento. E quando eu falo sobre essa trajetória, você definir o que você quer, vão ter, né, algumas dificuldades. Se você não sabe onde você quer chegar, essas dificuldades vão ser obstáculos. E obstáculos... Faz parar, né? Oi? Perdão de interromper, mas se você não sabe onde você quer chegar e na primeira dificuldade já te trava, já faz Exatamente. Exatamente. É a diferença de obstáculo para etapa. A etapa, você sabe que ela tem um início, meio e um fim. Ela tem um prazo determinado para você passar por aquela etapa, para você atingir o segundo degrau, depois o terceiro degrau, até você conseguir atingir seu objetivo principal. Quando você não sabe, né, onde você quer chegar, aí sim você vai ter seu obstáculo, sua dificuldade, e muitas vezes você desiste. E a maioria dos profissionais, eles não fracassam, às vezes por má gestão, ou às vezes por falta de conhecimento, eles fracassam por desistirem, né, quando encontram essas dificuldades. E quando eu falo isso, quando eu abri minha primeira clínica, por exemplo, hoje eu sou especialista também em prótese dentária. Quando abri minha primeira clínica, eu trabalhava de 8 da manhã até as 8 da noite. Depois de 8 da noite até 10, 11, meia-noite, eu fazia a parte administrativa e também fazia a parte de redes sociais. Eu mesmo fazia meus criativos, né, fazia meus designs. Né? Oi? Era o seu marketing ali, o seu horário de fazer o marketing. Exatamente. Porém, aquilo ali, trabalhar praticamente 14, 16 horas por dia, não vai ao encontro do que a gente gostaria, né? Não é meu objetivo trabalhar dessa forma durante tanto tempo, mas eu sabia que aquilo ali eu deveria passar por aquela etapa ali durante um período,
eu teria que definir esse período também, né? Eu defini lá em torno de 1 ano e meio, eu fiz isso todos os dias, mas depois que eu passei para essa próxima etapa, consegui aumentar a minha equipe, aí eu consegui sair um pouco mais do atendimento e estar mais na parte de gestão. Então, etapas, é importante você definir para você saber, né, quanto tempo você tem que ficar naquele degrau ali até você atingir o próximo nível. Então, essa pode falar. Desculpa, trazendo isso aqui para o meu mundo, né? Sim. Que é a questão mais... Só para te atualizar, eu sou formada em engenharia de produção. Sim. Então, trazendo isso para o meu mundo, é o seguinte: você traçou um projeto de vida e você mapeou as fases desse processo até atingir o seu objetivo. Exatamente. Então, eu entendo que no meio da dificuldade, você conseguir entender o seguinte: olha, essa dificuldade faz parte desse processo que eu estou... Esse processo é transitório, né? Trilhando. E eu não vou permanecer aqui, eu vou para o próximo degrau, mas isso faz parte do processo, né? É porque se a pessoa não estiver alinhada a isso, Daiane, ela pode pensar, por exemplo, assim, ó, eu trabalhei, meu objetivo profissional é trabalhar de 9 até as 4 horas da tarde. Depois eu quero ter tempo para a família, eu quero ter tempo de qualidade. Meu objetivo é esse. Mas muitas vezes, para poder ela chegar nesse estágio, no início ela vai ter que fazer o inverso disso. Sim. Então, muitas vezes ela vai ter que trabalhar, às vezes, o dobro do que ela gostaria. Mas aquilo ali tem que ser o quê? Um processo, tem que ser uma etapa, né? Se você não tiver bem definido, aquilo ali você pode se estender durante muito tempo, né? Então, por isso é importante você definir uma meta principal e quebrar essas metas em metas menores. Então, esse é o primeiro passo, né? E para a gente poder alcançar nosso objetivo, a gente precisa entender quais são as habilidades que nós precisamos desenvolver durante esse processo, até a gente se tornar um dentista de sucesso. E a melhor forma da gente fazer isso é a gente se espelhar, como eu disse, em dentistas que conseguiram atingir, né, esse patamar. Então, o ideal seria a gente procurar aqueles dentistas de sucesso e a gente identificar quais características que eles têm para que a gente possa tentar desenvolver essas habilidades também. E essa preocupação é uma preocupação antiga, desde a década de 60, tem alguns estudos que nós vamos falar. Um deles é um estudo da ONU, né? A ONU encomendou um estudo com mais de 200 empresários no mundo todo e identificou que esses empresários tinham 10 características empreendedoras de sucesso em comum. Hoje existe até um curso chamado Empretec, que é desenvolvido pelo Sebrae. É um curso que eu já fiz, eu recomendo muito todos fazerem. É um curso que acontece durante uma semana, que desenvolve nas pessoas as 10 características empreendedoras de sucesso. Bem bacana. Anotei a cola aqui, viu? Oi? Já anotei a cola aqui. Faz esse curso, é excelente, excelente. São as 10 características empreendedoras de sucesso. É realmente uma virada de chave pra gente. Excelente. Então, nós não vamos falar hoje dessas 10 habilidades empreendedoras de sucesso, dessas 10 características, porque isso realmente é algo mais exclusivo do Empretec, tem que ser dito lá da forma correta, tem que ser uma semana, mas nós vamos falar sobre 7 habilidades que o empreendedor, né, que o dentista, que o implantodontista, ele precisa desenvolver para se destacar no mercado. Então vamos falar um pouco sobre essas 7 habilidades, tá? Esse é o tema central da nossa aula de hoje. A primeira habilidade é o protagonismo. Todo dentista empreendedor, todo dentista de sucesso, todo dentista que alcança seus objetivos, eles têm em comum o protagonismo, eles são protagonistas. Como eu estava falando, na década de 60 tinha 2 estudos muito bacanas que falam sobre isso. O segundo estudo é o locus de controle. Esse locus de controle foi um estudo feito por um psicólogo chamado Julian Holter, na década de 60 também. Esse psicólogo ele começou a identificar, né, perceber que as pessoas que vinham até o seu consultório, eles tinham formas diferentes de lidar com as coisas boas e coisas ruins que aconteciam em suas vidas. Algumas pessoas atribuíam as coisas ruins, por exemplo, a fatores externos, e outras pessoas assumiam a responsabilidade. As pessoas que colocavam culpa, né, fatores externos sobre as coisas ruins que aconteciam na vida delas, eram pessoas que elas achavam que ela tinha menos capacidade de ação. Porque, geralmente, se essa pessoa se buscar conhecimento, se essa pessoa tentar se desenvolver, ela acredita que não vai interferir tanto nos seus resultados. Sim. É aquela pessoa, por exemplo, que vem uma crise, igual veio a pandemia, por exemplo, e às vezes ela falia o seu negócio e ela vai colocar a culpa na crise. Ela fala que foi a crise do governo, ou então foi uma pandemia que
que quebrou seu negócio. Ela nunca vai interiorizar e vai falar que foi por causa de desorganização financeira, por falta de planejamento financeiro, porque ela não tinha reserva de emergência. É uma pessoa que, por exemplo, ela tira nota ruim na prova, ela fala que é porque a prova estava difícil. A pessoa que tem um logos de controle interno mais desenvolvido, ela fala, não, se eu tiro nota ruim porque eu não estudei o suficiente. Exato. Eu cheguei atrasado porque eu não me planejei o suficiente para poder saber que era no horário de pico, por exemplo, que eu poderia, né, encontrar dificuldade de chegar dentro do horário. E o que isso interfere? Para a gente, né, nós sermos profissionais de sucesso, o ideal é que a gente desenvolva essa mentalidade, que a gente possa desenvolver mais o nosso locus de controle interno, que a gente possa assumir mais a responsabilidade sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Então, se daqui 10 anos, daqui 20 anos, se você, implantodontista ou dentista de outras especialidades, se você não estiver satisfeito, né, com a sua profissão, a gente tem que ter ciência que isso é consequência de decisões que você faz hoje. Sim. Então, não é por causa de que o mercado está saturado. Todos os mercados hoje, eles estão saturados, né? Tem muito profissional e a tendência é piorar. Exatamente. Então, se você se apegar a isso, a gente vai ficar só reclamando e geralmente tem aqueles grupinhos que só reclamam, né? Exatamente. Tem grupinhos de dentistas, por exemplo, tem muitos dentistas que só reclamam, mas ele tem pouco poder de ação. E quando você tem um logos de controle interno mais desenvolvido, é justamente isso. Você sabe que quem tem que mudar é você. Então a ação tem que partir de você. Você não pode esperar de fatores externos. Os fatores externos vão ser de pouca importância? Não, eles vão influenciar, mas eles não podem ser maior do que sua força de ação, né? Sua autorresponsabilidade, seu poder de mudar a sua realidade. Correto? Sobre isso aqui da questão do locus de controle, essa questão de você ser o protagonista, eu entendo isso, doutor, como uma questão de autorresponsabilidade. Exatamente. E eu entendo o seguinte, quem tem essa autorresponsabilidade é a pessoa que detém o poder sobre o seu negócio, né? Falando a respeito disso, é o modo como eu consigo enxergar as coisas. Sim, o poder de escolhas. Exatamente. Eu tenho o poder de dizer assim, se o meu negócio ele vai bem, o poder está nas minhas mãos, porque exatamente. Eu sei dizer, olha, eu fui o culpado, eu não fiz um bom planejamento financeiro, eu não tenho uma boa estratégia para manter o meu negócio com boa saúde financeira, por exemplo. Exatamente. E aí, quando você percebe que as pessoas começam a atribuir isso a fatores externos, como a crise, né? A vida inteira, acho que desde que a gente nasceu, a gente escuta falar que está em crise, né? Sempre vai ter, sempre vai ter. Então, eu enxergo dessa maneira. Quem tem, o protagonista é aquela pessoa que se autorresponsabiliza e ela detém em mãos o poder da saúde do seu negócio. Exatamente. Se você pegar, por exemplo, às vezes você pega alguns profissionais, né, que são donos de clínica, de consultório, que às vezes acabam reclamando bastante que a sua recepcionista não atende bem, que a SB não organiza direito os consultórios, que o atendimento da equipe é horrível. Ele começa a achar que só ele sabe fazer as coisas. E às vezes começam até a falar que o insucesso do seu negócio é porque a equipe dele ele não encontra pessoas boas. Mas se ele começa a se autorresponsabilizar, porque a equipe é reflexo do líder, né? Exato. Então, se ele começa a se autorresponsabilizar, ele sabe que a mudança tem que partir dele, é ele que tem que treinar a sua equipe. Porque é difícil você esperar, às vezes, da pessoa que às vezes tem menos conhecimento, que ela vai fazer, por exemplo, uma experiência, vai proporcionar uma experiência de excelência para o cliente. É ele que tem mais conhecimento, ele que tem que buscar e treinar aquela pessoa. Ele não vai encontrar um profissional pronto. Então, é a gente interiorizar. Eu faço muito isso quando eu vejo, por exemplo, que a clínica, em algum setor, por exemplo, não está performando bem. Opa, onde que eu estou errando? Né? Eu tenho que assumir para mim que é muito mais fácil eu mudar do que eu esperar dos outros. Né? Exatamente. Então, assim, das principais habilidades que o empreendedor, né, e que o dentista, que o implantodontista, ele precisa desenvolver é isso. O logos de controle interno, né? Pessoas de sucesso têm logos de controle interno mais desenvolvido. Então, sair fora, um pouco fora, né, daquela bolha de pessoas que só falam mal da profissão, que só falam que está saturado e que pouco agem, e começar a entender mais o que eu posso fazer de diferente, quais conhecimentos que eu preciso agregar para poder eu construir o meu perfil profissional de sucesso. Então, esse é a primeira habilidade. A segunda, e uma das que eu acho mais importantes, que eu adoro, é comunicação. É você saber se comunicar. Todos os empreendedores, todos os dentistas, todos os profissionais de sucesso são bons comunicadores.
né? E comunicação é um desenvolvimento. Não, ninguém nasce... É lógico que algumas pessoas, né, têm um dom um pouco mais forte, mais aguçado do que outras pessoas, mas é tudo treinamento, né? É tudo você colocar em prática, é você praticar que você começa a ficar melhor naquilo. Eu, por exemplo, era uma pessoa super tímida, extremamente tímida, até o momento que eu comecei lá com 13 anos, que eu aceitei o primeiro desafio de começar a dar aula de informática. Foi ali que eu comecei a perder um pouco esse medo de ir à frente, por exemplo, e às vezes tá falando pessoas mais velhas do que eu, falando sobre um assunto. Então, eu comecei a perder esse medo de me comunicar, e isso me ajudou muito, né? E ajuda muito o profissional também. A gente estava falando hoje mais cedo também sobre a questão da implantodontia, a dificuldade que é de você passar de forma bem clara o que é um implante dentário com o paciente. Você precisa saber se comunicar e expressar isso de forma muito simples. Porque o paciente que é leigo, ele não vai entender se você falar que, por exemplo, vai colocar um parafuso dentro do osso dele. Mesmo que... Vai entrar em desespero, né? Exatamente. As palavras são simples, mas a forma de você se expressar, a forma de você demonstrar para ele, tem que ser uma forma que ele vai entender, que seja acessível para aquele paciente, né? Então, a maneira como você se expressa diz muito sobre você. E se você se expressar com confiança no que diz, também será confiável aos olhos dos outros. Eu trouxe aqui algumas imagens, por exemplo. Aqui na clínica, a gente utiliza muito material demonstrativo, né? E o ideal é que o implantodontista faça isso. É mostrar realmente para o paciente, como nós estamos vendo na primeira imagem aí, o que é um implante dentário, onde que ele fica posicionado, o que é um nervo, por que a gente tem que respeitar, né, uma altura mínima ali, para poder a gente não lesionar aquele nervo e causar uma parestesia, o que é uma coroa, o que é um implante, porque o paciente ele acha que o implante é o dente, né? A gente tem que mostrar para ele que primeiro vai aquele parafusinho lá dentro, o implante lá dentro do osso, que a gente precisa esperar um período de cicatrização, a gente tem que respeitar o porquê que a gente tem que respeitar esse período de cicatrização, como que essa coroa ela é presa ao implante dentário, o que é o intermediário protético, né? Então, tudo isso tem que ser desenhado mesmo, mostrado através de imagens. Se possível, fazer o paciente pegar na mão. É igual quando uma pessoa, né, um cliente vai comprar um carro. Ele quer fazer um test drive, ele quer entrar dentro do carro, quer sentir o carro. Então, no implante é a mesma coisa. É interessante fazer com que o paciente pegue, ele veja o que é uma coroa de porcelana, né? Por que a coroa de porcelana é a mais indicada para casos onde a gente faz reabilitação com implante dentário. Então, tudo isso pode ser feito de forma muito simples, né, pelo dentista, através de imagens, de materiais demonstrativos. Olha para vocês verem aqui que interessante uma imagem dessa aqui, por exemplo. Se a gente faz a remoção, e o ideal quando a gente for utilizar imagens, é que a gente utilize imagens que comuniquem bem também. A gente, lógico, não vai utilizar aquelas imagens com a boca cheia de sangue, que vai amedrontar o paciente. Você vê uma imagem dessa aqui super limpa, né? Para poder fazer imagens reais, para poder mostrar para o paciente, para poder tirar as dúvidas dele. Olha lá aquele dentinho lá, aquela raiz que foi removida. A gente remove a raiz, geralmente a raiz ela é mais larga do que a largura do implante. Quando a gente coloca o implante naquele buraquinho ali, onde que saiu a raiz, vai ficar um espaço ao redor. Se a gente não colocar um enxerto ao redor desse implante, o que vai acontecer, né, com aquela parede ali, aquela tábua óssea? Ela vai ser reabsorvida, vai causar um defeito ali, né? E se causar um defeito ali, a estética vai ser comprometida. Por isso a importância de a gente utilizar um enxerto, né? Pode ser um enxerto xenógeno, né? Se você faz dessa forma para ele, você já passou com uma confiança muito maior do que o outro dentista concorrente ali, que às vezes só falou que ele precisa do implante e passou o valor, né? E aí, mas sabe o que o paciente é capaz de fazer? Ele vai buscar lá no Google as imagens e aparecem as imagens mais tristes que a gente pode imaginar. Exatamente. E aí a pessoa fica com medo, não volta nem para fechar mais o orçamento, né? Exatamente. Então, se você utiliza imagens como essa aqui, por exemplo, você mostra cuidado, você mostra conhecimento, né? Você tira justamente essas objeções do paciente de medo, né? De que é uma cirurgia muito complexa. Só pra você ver o buraquinho que faz ali. O buraquinho só dá a remoção do dente, né? Então, não é aquela cirurgia tão complexa igual ele pensa, por exemplo, ou às vezes ele vai ver no YouTube. Ó, pra você ver que bacana isso aqui. Às vezes, essa imagem é maravilhosa. Linda, pra você ver. Isso aqui é um provisório sobre implante. Você mostrar a importância de um provisório bem feito, bem polido. Quando você mostra essa imagem para o paciente, ele já vai colocar na cabeça dele, ele já vai começar a raciocinar. Nossa, aquele outro dentista não mostrou nada disso. Será que ele vai fazer um trabalho tão bom assim? Então você já vai começar a colocar em dúvida dele se realmente o trabalho do outro é tão bom quanto o seu, né? E você não colocou a mão na boca do paciente ainda. Isso é só o quê? Comunicação.
é só a forma que você está comunicando com o seu paciente, né? Você está mostrando para ele o que é o procedimento que ele está comprando de você. E é super importante o paciente entender isso. Ó, para você ver aqui, por exemplo, essa, né, preservação dessa gengiva, o contorno gengival, a importância de um provisório bem adaptado, a naturalidade desse provisório. Muitas vezes, quando não é implante, por exemplo, às vezes você vai fazer um provisório sobre dente, às vezes o paciente precisa fazer um pino, precisa fazer um provisório e depois fazer uma coroa. Tem hora que o paciente, ele fala assim, não quero provisório não precisa não, vai ficar só 2 semanas, eu não preciso desse provisório. E às vezes o dentista diz assim, então tá bom, vou fazer isso com a coroa. Mas ele não entende o motivo daquele provisório estar ali, a importância do provisório para poder remodelar ali a gengiva, para poder preservar a anatomia original daquela gengiva. Se às vezes não utiliza, por exemplo, um provisório, a gengiva vai crescer. Se ela cresce ali, ela pode crescer num formato que não é o ideal. E depois a gente vai ter uma estética prejudicada. E quando a gente reabilita, né, daí a gente está falando aqui, as pessoas, elas não compram implante dentário, elas não querem um parafuso dentário. Né? Elas não querem comprar implante. Elas querem o quê? Autoestima, né? Elas querem autoestima, né? Olhar no espelho e sorrir de novo. Principalmente quando você vê, né, aquele senhorzinho lá que chega faltando os dentes, ele chega lá, tudo que ele está pagando, independente do valor, ele está pagando para sorrir de novo e sorrir com confiança. É comer o churrasco, e sorrir para as poder pessoas. Conviver com os parentes ali, poder dar uma gargalhada e não ter vergonha, né? Às vezes. Vergonha, né? Aquela, sabe o hábito que as pessoas fazem, né? Colocar-se a mão na boca. Quando a gente vê isso, a gente já vê que há uma timidez, uma pessoa que tem vergonha de sorrir, de comer em público. E assim, às vezes pessoas novas, às vezes, por exemplo, a pessoa perde um central, por exemplo. Imagina o trauma que é perder um central e às vezes ir num dentista, por exemplo, que faz uma coroa, essa coroa fica escura, fica preta, você vai, por exemplo, numa praia, por exemplo, vai tirar uma selfie na praia, onde que a luz incide de um lado por outro, a luz passa pelo dente natural, mas tem muito metal, por exemplo, dentro daquela coroa, a luz incide e volta, aí reflete aquela coroa escurecida, aí tira uma foto, fica aquele sorriso feio, a pessoa vai sorrir com a boca fechada. Quantas pessoas que a gente não vê dessa forma, né? Às vezes a pessoa até esquece como que é sorrir, né? E eu conheço gente que tem dificuldade de sorrir. Não, tem muitos pacientes, eu já reabilitei muitos pacientes, que a gente devolve o sorriso para aquela pessoa, mas ela tem que começar fazendo terapia para poder conseguir sorrir novamente, e a pessoa não consegue, porque não é só vai coloquei meus dentes, agora eu vou sair sorrindo, a pessoa não aprendeu a sorrir, né? A pessoa sempre se escondeu, então a pessoa, às vezes, mesmo com um sorriso bonito, ela começa por hábito, né, fechar um pouquinho o sorriso, né, se esconder. Então a importância disso aí, a importância de a gente devolver um provisório de forma natural, uma coroa em cerâmica, olha para você ver essa coroa em cerâmica aí. Parece que nasceu aí. E as pessoas, elas querem naturalidade. Eu falo isso, por exemplo, se eu hoje, né, se eu perco, por exemplo, um dente 21, um dente 11, por exemplo, eu vou procurar o melhor dentista que vai me entregar com naturalidade. Independente se eu vou ter que pagar, né, às vezes, 5, 6, 7 mil reais na coroa, mas eu quero naturalidade. Eu não quero ter a dúvida que meu dente, por exemplo, vai ficar escuro. Né? Eu não quero que as pessoas percebam que meu dente é artificial. Então eu vou procurar de qualquer forma aquele dentista melhor ali para poder fazer meu dente. Então muitas vezes não é só preço, às vezes é porque você não mostrou o valor, né? Você não agregou valor ao seu negócio, ao seu procedimento. Às vezes você só oferece da forma bem tradicional, que é que ele faz aquele diagnóstico, os dentistas são bons em diagnóstico, ele vai lá, avalia a boca e fala assim, seu João, o senhor está precisando fazer um tratamento de canal, precisando fazer uma limpeza, precisando fazer um implante, uma coroa, seu tratamento ficou no valor de 5 mil. Mas e aí? Você não criou um desejo, você não mostrou seus diferenciais. Aí o paciente muitas vezes vai o quê? Comparar o preço com o outro, né? Porque ele não entendeu quais são os seus diferenciais. Então, comunicação é importante, sim, né? Olha a importância de você mostrar qual que é a consequência da perda de um dente, né? Nós temos aqui, por exemplo, os dentes, né, todos nas suas posições certinhas. Um dente ele é mantido na sua posição correta porque ele está em contato com os dentes adjacentes, os dentes do lado. A partir do momento que você perder um dente, aquele outro dente ali vai procurar outro dente para poder escorar. Se ele não vai encontrar o do lado aqui, ele vai entortando. Olha para você o que pode causar. Então a perda de um dente vai movimentar todos os outros ao redor. Então não é só simplesmente perder um dente e fica por isso. Você precisa reabilitar. Então muitas vezes chega nos consultórios da gente um paciente que ele só quer extrair o dente. E eu recebi há pouco tempo uma paciente de uns 50 e poucos anos
com os dentes todos tortos, né? Ela queria colocar implante dentário, ela me falou o seguinte: eu fui no PSF e a dentista do PSF falou que eu precisava colocar 2 implantes. Nunca nenhum dentista tinha falado que eu precisava colocar implante. Se eu soubesse, eu tinha colocado quando eu tirei mais tempo. Aí ela achava que ela precisava só colocar 2 implantes. Mas quando a gente vai olhar em boca agora, não tem espaço nenhum mais. Os dentes entortaram todos. Os de cima não tinha lugar, não tem toque embaixo. Começou a sair tudo, né? Extruíram todos. Então, a pessoa agora, não adianta só ela fazer os implantes. Ela precisa fazer uma reabilitação oral completa. A gente precisa devolver o que era, né? Há um tempo atrás. Então, ela precisa fazer o tratamento com ortodontia. Depois, ela precisa fazer reabilitação oral, né? Então, o tratamento fica muito mais... um valor muito mais agregado para o paciente, né? Às vezes fica até um custo muito elevado para o paciente. Então, no momento que o paciente extrai, a gente tem que mostrar para ele, só tem que não é só falar que causa consequência, a gente tem que mostrar através de desenhos, né? Através da nossa comunicação, mostrar para o paciente através de demonstração. E essa paciente, doutor, eu entendo o seguinte, que ela não só vai ter que, no final das contas, vai pagar mais caro por isso, sim, como vai ser um processo muito mais demorado, porque até ela passar por todo o tratamento de ortodontia, até estar ali tudo em ordem para fazer a parte de implante, sim, vai ser um processo muito longo, né? Sim, e às vezes a gente tem limitações, a gente às vezes não vai conseguir chegar no resultado tão satisfatório como era antes, né? Sim, acabou de fazer ali a extração, já faz o que precisa ser feito, já dá andamento no tratamento, né? Faz um tratamento completo, vai gastar menos. E ainda hoje tem muitos pacientes que negligenciam, por exemplo, tratamento de dentes posteriores, né? Acredito que dentes posteriores não estão aparecendo na estética, vamos tirar, é o menos um dente para doer, né? Mas o paciente, ele é leigo, ele não sabe que aquilo ali vai trazer consequências. Ele acha que se ele tirar um dente aqui, daqui 20 anos, daqui 30 anos, ele pode simplesmente chegar lá e colocar um implante, né? Às vezes ele vai ter osso mais, né? Às vezes, quantas vezes chega um paciente, às vezes, que planeja durante a vida toda fazer um protocolo, por exemplo, chega com dinheiro na mão, chega na mesa e diz: doutor, juntei minha vida toda esse dinheiro para poder colocar. Você vai fazer um raio-x, vai fazer uma tomografia, não tem osso mais, né? Como vai fazer? Não vai. A gente precisa, além de ter vontade e ter condição financeira, a gente precisa ter osso, né? Então a gente precisa instruir da forma correta os nossos pacientes. Nós somos profissionais de saúde e mostrar isso, né, de forma clara para o nosso paciente é através da comunicação, e isso ajuda nossas vendas, melhora os nossos resultados, né? Exatamente. Então, através da comunicação, fazer com o paciente um trabalho de conscientização da necessidade de fazer um tratamento completo. Senão, vender isso na odontologia, vender nada mais é do que isso. Porque vender na odontologia não é você tentar enganar o paciente, não é você forçar uma venda que o paciente não precisa, não é isso. Vender na odontologia é você mostrar para ele que tratamento odontológico é prioridade para ele, senão ele vai concorrer, né, o tratamento dele vai concorrer, seu tratamento vai concorrer com iPhone, ele vai preferir trocar de celular do que fazer um tratamento odontológico. Pois é. Né? Então, olha para você ver, às vezes a paciente aqui, vamos pegar esse paciente para ele dar uma radiografia aqui, ó. Vamos supor que esse paciente tem essas 2 falhas nessa parte superior onde estão os desenhozinhos do implante. Ele vai chegar, o paciente vai perceber que ele precisa fazer essa reabilitação. Ele vai chegar para você: doutor, estou precisando colocar esses 2 implantes. E o dentista, às vezes, que ele não está tão treinado, né, para essa parte de comunicação, de vendas, ele vai chegar e vai só atender aquela queixa principal do paciente, vai lá, oferece só aqueles 2 implantes. Mas a importância de a gente fazer uma panorâmica, por exemplo, e verificar, por exemplo, o nível ósseo, olha a perda generalizada dessa região posterior desse paciente aqui, e a gente mostrar que aqueles dentes dele ali estão todos perdidos, né? Não é só colocar 2 implantes. E se ele não fizer esse tratamento agora, essa perda óssea, ela pode se generalizar e pode vir para os outros dentes mais anteriores também, ele começar a ter perda de dentes em sequência ali, e às vezes até evoluir para um protocolo dentário, para um endentulismo. Às vezes, se não tiver condições de fazer um protocolo, vai evoluir para uma prótese total, né? Então nós como dentistas, nós precisamos mostrar para o paciente que, como nós falamos lá, não é só a questão estética que tem que ser tratada, não é só o que ele acredita, né, a queixa principal dele, isso é questão de saúde, né? Então a gente precisa mostrar que aquilo ali precisa ser feito agora. Se ele espera, por exemplo, 6 meses, por exemplo, pode ser tarde, né? Às vezes impossibilita até a colocação do implante pela perda óssea, vai estar mais evoluída, né? Então todo esse planejamento, olha que bacana, por exemplo, essa ferramenta aqui, ó, isso é de forma muito simples. Você tendo um monitor, um computador na sua sala, né, em cima da mesa ali, você consegue pegar
radiografia panorâmica digital e você consegue desenhar nela ali através de um software, de um programa super simples. Você consegue fazer esses desenhos aqui e você consegue informar, né, se comunicar dessa forma aqui, nesse nível com o seu paciente. De forma muito simples, sem muito investimento. No próprio controle no odontograma lá, você consegue fazer movimentações dentárias, né? Você consegue aproximar mais para poder fazer com que o paciente visualize de melhor forma como que o dente dele está, como que aquele dente intruído, né? Como que ele está impactado ali, como está a relação dele com a raiz do segundo molar e o que isso pode influenciar. A gente consegue fazer aquelas movimentações, mostrar aquelas imagens 3D ali, que são fantásticas. E às vezes o dentista está com tempo ocioso e não utiliza desses recursos, né? E um recurso desse, como o odontograma, né, que o profissional preenche e depois mostrar isso em 3D ao paciente, isso é um fator decisório. Eu acho que é um recurso que tira a dúvida do paciente. Se ele está na dúvida de, eu vou fazer ou não vou fazer, mostra o dente do paciente. Olha, sua boca está nessa situação aqui. E mostra para ele aquele em 3D, mas depois vai lá e organiza os dentes. Olha, depois de feito todo o tratamento, sua boca, seu sorriso vai ficar desse jeito. Exatamente. Isso é um fator de decisão para o paciente, né? Um recurso que pode ser muito utilizado. Você pegar 90% dos dentistas não fazem isso. Sim, usam muito pouco. Você faz, você já começa a se diferenciar, né? O problema é justamente isso, é aquela questão. A gente começar a falar que o mercado está saturado, que está difícil, a concorrência está muito grande, que a concorrência está jogando o preço lá embaixo, mas às vezes a gente não faz coisas pequenas. Mas eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer esses desenhos, aprende, né? É tão simples. Então, assim, para a gente ter resultados extraordinários, a gente precisa fazer coisas fora do comum, né? A gente precisa fazer o que as outras pessoas não fazem, né? Então, a gente precisa aprender novos recursos, a gente precisa utilizar mais os recursos que estão disponíveis, como os recursos do controle odonto, câmera intraoral é perfeito. A câmera intraoral, as imagens da câmera intraoral, elas se vendem sozinhas, né? O paciente, quando ele olha, por exemplo, a boca dele cheia de tártaro, ele pergunta para o profissional: nossa, doutor, o que eu preciso fazer para poder tirar essa sujeira da minha boca? Né? Então não é só chegar para o paciente e falar que ele precisa fazer uma limpeza. Se ele não está vendo, né, que ele necessita, muitas vezes ele não vai querer, né? Você não vai conseguir despertar aquele interesse de fazer aquele procedimento. Exatamente, porque algo que o paciente não vai ver no espelho da casa dele. Não consegue, entendeu? Principalmente o tártaro, que muitas vezes está na parte lingual aqui, que ele não consegue enxergar. Sim, então uma câmera intraoral é excepcional para isso. Inclusive, nós temos no controle odonto integração com a câmera intraoral, e você pode, do próprio software, já fazer imagem, tirar foto, né, da imagem, já arquivar no prontuário do paciente. Tudo isso são métodos que nós desenvolvemos aí para facilitar a vida do profissional. Justamente pensando nisso, nessa comunicação. Exatamente, e a gente não tem como obrigar o profissional a utilizar, né? Exatamente. A gente desenvolve, cabe a eles usarem. Exatamente. E assim, tudo tem que ser definido um protocolo, né? A avaliação, ela tem que ter um protocolo. Ela tem que ter um protocolo de abordagem inicial, depois de anamnese, de diagnóstico, de levantamento dos problemas, depois levantamento da solução, explicação, depois negociação. Então tem que ter um protocolo, né, uma sequência. Sim. E essa sequência, esse protocolo tem que ser seguido para todos os pacientes, né, para que não se esqueça pontos importantes, né, do processo de negociação. Exatamente. Vamos lá, ainda temos alguns minutos. Vamos lá. Oi? Falando, ainda temos alguns minutos, então vamos dar continuidade. Passa rápido, hein? Nossa, passa voando, né? Passa voando, eu vou ter que voar aqui agora. Então vamos lá. Se quiser também, a gente pode guardar informações aí pra gente agendar para a próxima semana. Porque tem muita informação bacana, o papo flui bem, né? É verdade. Se quiser, se não precisa correr para apresentar tudo. Sim. A gente pode passar uma parte hoje, depois dar continuidade na semana que vem, porque eu sei que a gente tem horas de papo ainda aí sobre esse mesmo assunto. Sim, se deixar, e eu que gosto de falar sobre empreendedorismo, se deixar aqui, eu faço a live de 10 horas sozinho. Chamar um dia todo, eu fico o dia todo conversando. Vamos lá. Vamos lá. Olha pra você ver que bacana. Essa imagem aqui, ó, que facilita a comunicação, coisas simples que às vezes a gente não se comunica dessa forma com o nosso paciente. Mostrar para o paciente que cada dente ele tem importância na oclusão, né? Para poder dissipar as forças. Olha para você ver, cada pontinho desse vermelho aí é um ponto de contato do dente inferior com o ponto superior, com o dente superior. Tem alguns dentes maiores, que ele tem mais pontos de contato.
Quanto mais vai chegando para os dentes da frente ali, né, para os centrais ali, vão ser menos pontos. Então, os dentes posteriores são dentes de mais força, dentes de mastigação, e por isso ele tem uma importância muito grande justamente de dissipar essa força. E geralmente são os dentes que os pacientes eles dão menos importância. Se a gente perde algum desses dentes, por exemplo, se a gente perde 2 desses, a gente perde aqui, por exemplo, 7 pontos de contato. É a mesma coisa que você pegar um piano super pesado, tem 10 pessoas para poder carregar, aí 6 pessoas faltam e 4 pessoas têm que carregar esse piano. Então vai sobrecarregar. Não vai ficar legal. Não vai dar certo. Bom, fazendo essa comparação aí não vai dar certo. Os outros dentes vai ter que fazer 4 dentes fazendo um trabalho de 8. Exatamente. Então, assim, se você fizer, por exemplo, um trabalho, por exemplo, para fazer uma prótese, uma coroa, nenhum desses outros dentes que vão ficar, esses dentes vão ser sobrecarregados e muitas vezes vão ser levados ao insucesso, né? E muitas vezes não é porque o trabalho foi mal feito, foi porque a sobrecarga está sendo maior do que o dente suporta. Então, a gente tem que fazer o paciente entender isso. Olha que bacana, através de imagens simples, a gente melhora a nossa comunicação, né? E de forma assim, a gente consegue comunicar dessa forma com qualquer leigo, né? A pessoa não precisa ter um nível de conhecimento muito alto para poder entender, né? De forma simples, né? E tá fácil. Até eu tô conseguindo entender isso aqui. Pois é, tô dando uma aula, né? De oclusão. Então tá fácil, a aula tá simples. Que eu vou passar de forma bem mais rápida, a gente poder chegar no segundo tópico, e ser mostrando o que é um protocolo dentário, né? Como que esse protocolo fica fixo, quais são as vantagens dele em relação a, por exemplo, a dentadura, né? Vai mostrar que não tem céu da boca, que ele fica parafusado, como que fica a adaptação, olha, um protocolo dentário, que a naturalidade. Espetacular. A naturalidade, qual a adaptação dela. Muitas pessoas ficam perguntando, mas como que ele fica na gengiva? Vai ficar juntando alimento embaixo? Né? Como que ele é parafusado? Esse parafuso vai ficar mostrando ou não? Então mostra aí a adaptação. O selado é bem próximo da gengiva ali, essa área de selamento periférico, né? Então não fica juntando alimento, tem como ele higienizar. Depois o parafuso ele é coberto. Então isso tudo é forma de a gente comunicar através de imagens com o nosso paciente. Eu sempre costumo falar em todas as aulas minhas que 80% da venda na odontologia é conexão e confiança. Nós não estamos falando, por enquanto, de valores para o paciente. Nós não falamos R$1, né, para o paciente. Nós só estamos dando uma aula para o paciente. E olha o tanto de confiança que o paciente já sentiu na gente. Ele já sabe que você é um profissional diferenciado. Ele já sabe que você é um profissional que domina aquilo que você está falando. Então ele já vai ter dúvida em relação ao colega ali, né, que às vezes não explicou nada. Eu sempre falo, conexão você cria a partir do momento que você tem o primeiro contato com o paciente. Quando você chama o paciente na recepção, cumprimenta ele com um sorriso no rosto, conduz ele até seu consultório, aí depois você começa a fazer técnicas de rapport. O que é técnica de rapport? De forma muito natural, criar proximidade, né, pontos de conexão com o seu paciente, pontos onde que ele tem algumas coisas da vida dele que é em comum ao que você tem também. Isso cria uma proximidade, cria uma relação bacana com o seu paciente. Depois você vai escutar, fazer uma anamnese, fez a avaliação intrabucal, né, fez o diagnóstico, aí você vai dar uma aula para o seu paciente. É uma aula de uma forma que ele nunca, né, nenhum outro dentista deu essa aula para ele, de forma bem categórica, de forma bem demonstrativa, de forma bem eficiente, de uma forma simples que faça esse paciente entender. Então, dessa forma, você cria conexão e confiança. 80% da venda está aqui. Se você ganhou o paciente dessa forma aqui, né, até aqui, aí se torna mais fácil a venda. Porque o restante, os 20%, aí sim é negociação de valores. O problema está em você não criar conexão e confiança e querer ganhar o paciente na negociação de valores. É onde você vai colocar jogando o paciente, né, a negociação dos seus valores lá para baixo e o paciente sempre falando que está caro. Exatamente. Quando o paciente fala que está caro é porque ele não enxergou o valor no que você está oferecendo. Exatamente. Ele está comparando somente, né, os valores. O preço, né? Oi? Tá, essa hora é onde ele compara preço. Não, Exatamente. Mas o outro dentista ali da esquina me ofereceu esse mesmo trabalho 30%, 40% mais barato. Exatamente. Não é a mesma coisa. Então colocar você na mesa não ganha. Ali, né? Você não ganha na mesa essa de valores. Você ganha bastante na conexão e confiança. Exatamente. E essa mentalidade muda tudo o jogo, né? Porque você vai começar a se importar um pouco mais com esses processos que às vezes você acha que é perda de tempo. Pegar a câmera, ligar a câmera e tirar foto e mostrar para o paciente. Pegar um material demonstrativo bem elaborado e explicar para o paciente, coisas que o dentista muitas vezes acha que é perda de tempo, aí você vai começar a dar mais valor. E às vezes vai direto para a negociação, aí começa a perder, né, o tanto de vendas. Então só daí você já começa a melhorar mais seus resultados, né, mudando essa mentalidade. Exato. Terceiro ponto, liderança. Todo profissional de sucesso, né, principalmente dentista,
ele tem que ser um líder, né? Ele tem que saber gerir pessoas, porque muitas vezes, a gente estava falando sobre isso também, você ser um excelente profissional, mas você não saber, né, treinar sua equipe, preparar essa equipe para poder oferecer um atendimento com o mesmo nível de excelência, muitas vezes o primeiro contato com o paciente não vai ser com você, vai ser com sua equipe. E você vai perder muito, né, de percepção de valor, você vai perder muito desse contato com o paciente, justamente porque você não sabe treinar a sua equipe, né? E liderança, você, durante sua trajetória, dependendo, né, da forma, do qual caminho você deseja seguir, você vai precisar, para poder alcançar algumas liberdades. Quais são essas liberdades que a gente fala? São 3 liberdades que geralmente quem empreende procura: liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica. Ninguém quer trabalhar pro resto da vida e ficar escravo da profissão, trabalhando de 8 da manhã às 8 da noite. A gente quer ter tempo de qualidade com a família, quer ter tempo para viajar, e frustra muito os dentistas, às vezes, ele não ter condições de, às vezes, tirar 15 dias de férias, né? Quantos dentistas que a gente vê falando que se você tirar uma semana de férias, o consultório fica parado, e às vezes ele tem prejuízo, né? Ele está gastando e deixando de ganhar. Isso é muito frustrante. O tanto que o dentista investe na profissão, o tanto que ele trabalha, e às vezes não tem condições de tirar férias. Para isso, você precisa saber liderar uma equipe, para que seu consultório funcione, mesmo você estando ausente, né? Para que você consiga ter retorno financeiro, né? Que você tenha uma renda passiva, mesmo quando vocês não estão no atendimento, né? Propriamente dito. Porque tem como você ser um implantodontista excelente, né? Tecnicamente, né? De mão, e você ter uma equipe onde que os outros procedimentos sejam feitos por outros profissionais também. Eu, por exemplo, quando eu comecei a empreender, uma das minhas grandes vontades é ter essas 3 liberdades, né? Ter liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica. Liberdade financeira você tem quando você investe em renda passiva. É você ter outras pessoas atendendo. Liberdade de tempo você consegue quando você tem processos operacionais muito bem definido. O que é processos operacionais? A base, né? A base da clínica ali, o dia a dia da clínica, recepcionista sabendo fazer seu trabalho da forma correta, sendo bem treinada, a SB sabendo fazer seu trabalho, o dentista, né, que parceiro ali, o especialista, ou clínico geral, sabendo fazer seus atendimentos de forma bem padronizada, né, para poder não despadronizar também, fazer da forma dele, então tem que ser treinado. Então, se você tem um operacional bem treinado, você consegue ter mais liberdade de tempo para poder dedicar mais tempo à gestão e até para outras atividades. E liberdade geográfica é você resolver coisas mesmo à distância. Para isso você tem que ter o quê? Processos gerenciais bem estabelecidos. O que é processos gerenciais? Aí você precisa ter níveis administrativos, né, níveis táticos e estratégicos bem definidos. Você tem que ter uma gerência que tome conta da clínica e resolva aqueles problemas ali que são rotineiros, né? Problemas que não são tão grandes que eles mesmos conseguem ter autonomia para poder resolver. Para isso, o dentista precisa saber delegar. E muitos dentistas têm dificuldade em saber delegar. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou um pouco mais controlador. Geralmente, empreendedor é um pouco mais controlador. São aquelas pessoas que acham que eu sei fazer do meu jeito, mas às vezes se eu delegar para alguma pessoa, ela não vai fazer do meu jeito, e realmente não vai fazer. Mas se a gente ficar com esse pensamento, se a gente não quebrar essa crença, nós vamos ser escravos da nossa profissão o resto da vida, né? Eu pensei numa coisa aqui, doutor. Você falando aí de empreendedor e ter liberdade, né, na odontologia. E eu poderia dizer o seguinte: ou você tem 2 opções, ou você é empreendedor, ou você é um empresidiário. Sim. Porque você não consegue fazer nada. Vive escravo da profissão, encarcerado ali dentro da clínica, trabalha, e você não consegue sair do lugar, você não consegue viajar, você não tem tempo para a família, você só vive preso ao trabalho e executando procedimentos o dia todo. Né? Excelente. E muitas vezes o dentista, ele não é empresário, não é empreendedor no seu negócio, ele é funcionário, né? Ele é apenas funcionário do seu negócio. O negócio depende dele para poder funcionar o tempo todo. Isso é muito ruim. Quando eu defini parar de atender até os 30 anos, de empreender mais, de ter mais tempo, né, para poder cuidar de outros negócios, ter mais liberdade, foi justamente com esse pensamento. Eu sempre fui uma pessoa que gostei bastante de viajar. Um dos meus objetivos era viajar, por exemplo, pelo Nordeste, né? Pegar o carro assim, colocar minha esposa e meus pais e viajar sem destino. E eu queria fazer isso antes que eu ficasse mais velho e às vezes não tivesse condições de fazer isso com meus pais, por exemplo. Às vezes, se eu não faço agora, por exemplo, daqui uns 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei se meus pais vão estar. Então a gente tem que aproveitar o momento enquanto a gente tem energia e tem as pessoas que a gente gosta por perto, né? Então, eu tive a felicidade de, justamente aplicando esse conhecimento de empreendedorismo, e eu assim, comecei do zero, né? Na verdade, eu falo que eu comecei
do negativo, que eu pedi dinheiro emprestado para fazer o motor do carro para poder ir para Salvador, para poder ter minha primeira oportunidade de emprego. Então, assim, e eu tinha essa vontade de através do empreendedorismo, alcançar os meus objetivos. E eu consegui fazer isso com minha família. Viajamos em 2020, 2021, nós viajamos 26 praias do Nordeste. E esse ano agora... pontezinha aí, ó, essa pontezinha aqui à minha direita, parece até Barra do Jacuípe. Não, essa é minha Icaraí Diamontada. Icaraí Diamontada, lá no Ceará. Show de bola. E aí conseguiu essa liberdade, né? Tá procurando aqui. Icaraí Diamontada lá no Ceará, um lugar maravilhoso. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer, e esse ano eu vou fazer de novo. Foram 30 dias de viagem em 2020, 30 dias de viagem em 2021, e agora vai ser 30 dias de viagem de novo em 2023. Justamente o quê? Porque eu apliquei esses conhecimentos, né, de gestão de empreendedorismo e fiz com que o negócio girasse sem exclusividade minha, né? E olha aí, a equipe toda, uma equipe bem formada, as clínicas funcionando, né? Então a clínica não precisa exclusivamente parar se eu não estiver dentro atendendo. Então a equipe toda tem que estar bem treinada para poder continuar funcionando mesmo na minha ausência, né? E de longe eu consegui gerir algumas coisas. Para isso a gente precisa ter alguns conhecimentos bem estabelecidos, né? Processos operacionais e processos gerenciais bem estabelecidos. Excelente.